organizando a pauta da minha vida, que pensa um monte de mudança que vai acontecer na minha vida agora, gente, em 2025, mas agora em novembro eu tô organizando. Vamos lá, peguei aqui o tablet que eu vou acompanhar o roteiro de aula que eu fiz pra vocês, tá? Então, bora lá. Bora começar a nossa aula de auxílio ao acidente. Quem foi que chegou? Olha aí, tô gostando. Gente interessada, tá bom? Em assistir a aulinha de auxílio ao acidente. Quero abrir a IN, gente, 128 com vocês. A gente vai começar pelo quê? Pelo administrativo, tá? Deixa eu ver, parece que tem uma luz ali que tá estourando. Virar mais pra cá a câmera pra ver se melhora. Melhorou, né, gente? Fechou. Como é que vocês estão aí? Vocês estão bem? Contem pra mim. Tudo ok com a imagem? Tudo ok. E aqui no Instagram também, tô ao vivo. Deixa eu só colocar, gente. Tô só me ajeitando. Valeu, dona Vanessa. Auxílio ao acidente. Vamos fixar essa aula. Fixar comentário. Pronto, bora lá. Começamos, tá? Vai chegando, vai dando o teu boa tarde. Vou abrir aqui um pouquinho para melhorar a nossa imagem, ajeitar o meu cinto, acho que tá torto, tá não. Segurar a minha canequinha e vamos começar. Caneca do escritório, gente, ó. Vamos lá. Auxílio acidente. Mariana, que benefício previdenciário é esse? O auxílio acidente, ele é um benefício a título indenizatório. Não entendi, explica isso melhor. Ele é indenizatório porque ele não substitui a verba alimentar. Quando você lida com o auxílio doença, a aposentadoria por incapacidade permanente, eles são benefícios que substituem a verba alimentar. Por quê? Porque você não pode trabalhar porque está incapacitado da atividade laboral. Seja de maneira temporária, seja de maneira permanente. Check? Por sua vez, o auxílio acidente, ele não é assim. Quando você tem uma limitação, que ela é pequena, e essa limitação não te impede de exercer o labor, você pode solicitar um auxílio acidente. É só isso, Mariana? Eu tenho uma pequena limitação? Não. Eu preciso que nesse momento você faça uma interpretação literal. Não é interpretação, tá? Que seja teleológica. Não vai te requerer muita coisa. Auxílio acidente significa que teve um acidente. Logo, o fato gerador desse benefício, meu amor, é um acidente. Tá, Mariana, mas acidente de que natureza? O acidente, ele pode ser um acidente previdenciário, como é chamado, ou um acidente do trabalho. Tá bom? Se eu tivesse uma lousa para dar aula aqui, eu escreveria auxílio acidente, em cima auxílio acidente previdenciário e embaixo numa setinha auxílio acidente, tá bom? Proveniente do trabalho. Cecília! Um beijo, minha parceira querida aqui da Imperatriz do Maranhão. Vai ter congresso aí, né, Cecília? Eu vi, ótimos professores, viu? Aproveite bastante eles. Vamos lá. Vamos estudar. Mariana, e o acidente de trabalho? A Jana não chegou ainda, tá? Porque a Jana é a minha trabalhista, que tá sempre aqui, ela é assim maravilhosa. E o acidente de trabalho, ele pode ser um acidente de trabalho propriamente dito, que é aquele acidente de trabalho que acontece. Olha que apareceu aqui no Instagram, professor L, estamos no YouTube, professor, honradíssima com a presença desse ilustre advogado do Brasil, tá? Você não sabe, o professor Hélio ajudou a construir muitas jurisprudências do STF e do STJ, tá bom? Foi presidente muitos anos do IAPE, tô cheia de aluninha aqui do IAPE no YouTube, viu, professor? Pronto, venham também pro YouTube, bora lá. O propriamente dito, que é aquele acidente de trabalho que acontece no próprio ambiente de trabalho.
O acidente de trabalho, que ele é de trajeto, eu sei que já existiu um período que o acidente de trabalho, ele não foi, né, de trajeto, ele não foi de trabalho. Fechou? Que ele não era, né, de trajeto, morreu por um curto período de tempo, na época do governo Bolsonaro, eu não lembro o período, e foi um período ali, eu acho que foi por decreto, foi portaria, minha mente não firma, mas é um período ali bem curto de tempo, mas depois retornou. E o acidente de trabalho, que ele é por equiparação. No caso, esse acidente de trabalho, gente, olha aí, a Joana chegou. Beijo, Joana. Que ele acontece, gente, por uma doença profissional. Mariana, mas o acidente de trabalho, ele pode ser uma doença profissional? A lei 8213, a nossa lei de benefícios, assim determina. Mas não é de qualquer forma que você vai conseguir isso. Eu estou aqui hoje para nós conversarmos sobre esse detalhe. Porque quando eu entro nessa seara, tá, de uma doença profissional, como normalmente não tem o CAT ou a CAT, eu peguei uma semana passada aqui no escritório que tinha, tá? Tinha CAT, era uma doença profissional com CAT. Foi assim um dos poucos. Mas a maioria não tem, e aí você trabalha pelo NTEP, Nexo Técnico. Vou já chegar nessa parte, segura aí a informação do NTEP que eu vou te ensinar. Quem tá chegando aqui, tá no Instagram, vem pro YouTube, que a nossa aulinha é no YouTube. Aqui você conversa com a gente e tudo mais, bora lá. Meus amores, tá? Vamos iniciar aqui sem falar do NTEP. Nexo Técnico Epidemiológico. Já botar aqui para vocês verem. Inclusive, eu acredito que eu já tenho até disponibilizado na comunidade o NTEP algumas vezes. Se não tiver, quem tá na comunidade, pede que a gente coloque de novo. Acho que semana passada eu passei pra minha Stephanie aqui, tá? Para ela fazer uma observação no auxílio acidente que já tinha sido solicitado pelo cliente. Vamos lá. Mariana, entendi que o auxílio acidente, ele também pode ser provocado por um acidente de trabalho. Mas, nessas situações, meu amor, você necessita colocar o CAT. Se você não colocar o CAT ou a CAT, o comunicado, a comunicação, né, não sei como você chama na sua região, ele necessita, tá certo? Você anexe com um requerimento administrativo. Todo aluno meu do Previbase ou meu aluninho que me acompanha por aqui sabe que eu indico que você faça um requerimento administrativo e protocolo no Geride. Mariana, eu sou o cliente, né? Eu sou o segurado, eu não fiz requerimento. Meu amigo, eu indico que você faça de próprio punho. Acho que não sei se você, né, tem habilidade, olhar a IN 128, ou você passe para um advogado de confiança. É necessário, Mariana? É necessário. Eu considero de suma relevância. Dr. Lucas entrou aqui, parceiro do escritório na parte de cálculo, estamos no YouTube, tá bom? Doutora Élica também. Vamos continuar. Mariana, tá, vamos parar aqui, porque tu tava no fato gerador. O auxílio acidente tem o fato gerador dele, o acidente. Mas não para por aí. Houve um acidente que nós já vimos que pode ser um acidente previdenciário. E o que é esse acidente previdenciário? Mariana, eu quero nome, eu quero que você denomine. O acidente previdenciário é aquele que não é um acidente de trabalho. Nós vamos nominar o acidente previdenciário por exclusão. Simples exclusão. Se o auxílio acidente trabalhista, né, de trabalho é um acidente de trabalho, nós temos acidente de trabalho de 3 hipóteses na legislação. O que é o previdenciário, ele é por exclusão, são os outros acidentes. Fechou? Fechou. Vou botar pimenta na nossa informação. A gente vai subir um pouco mais essa montanha.
Mariana, o que mais é preciso? Eu necessito do nexo. Entendi esse negócio de nexo, não. Entendeu? E calma, mulher. Bora lá. Bora entender aqui o nexo. Olhem para as mãos da prova. Houve o acidente. Qual é a consequência? Ah, Mariana, eu raciocino. É a incapacidade. Que ela pode ser mínima, grau 1, tá? E o que une o acidente à incapacidade é um nexo. Vamos lá, que eu vou tornar isso aqui ainda mais claro para você. Vou te clarificar. Digamos que o teu cliente, ele perdeu, gente, o movimento do dedo. Mas ele perdeu esse movimento do dedo, tá? Por uma doença da vida. Ele tem, no caso, artrose e artrite, porque já é uma coisa genética, tá? A avó dele tem artrose e artrite, a mãe tem artrose e artrite, ele como bom filho dessa árvore genealógica, como diz o cliente meu da árvore ginecológica, já eu não me quebra, não posso falar essas coisas aqui, né? Ele naviga, querido, com o quê? Com essa falta de movimentação do dedo. Mas isso não é um acidente. Isso é uma coisa genética que a gente sabe que tem. O meu miopismo, ele é genético. Minha miopia, né? Miopismo. Agora eu inventei, meu filho. O Aurélio tá assim, retorcendo no caixão nesse momento. A minha miopia, ela é genética. Mamãe tinha 30 graus. Eu, né, já tive 9,5 e 8,47, depois tive 4,5 e agora retrocedeu para 2,5. Mas é genético, tudo bem? Tudo bem. Bora lá, bora dar continuidade. Então, quando eu tenho esse nexo de um acidente, é porque ele estava indo para o trabalho de moto. Muito comum, cara, e é um cliente bom. Os motoqueiros, você não vai mais esculhambar motoqueiro no trânsito. Não vai mais. Está repreendido em nome de Jesus. Tá bom? Os motoqueiros, ele está indo e acontece um acidente. Isso é normal para você? Todo dia tem acidente de moto nessa Fortaleza. Principalmente depois do Uber Moto. Então, problema, Mariana, é ele tá pagando nem que seja um meio ali, né? Porque ele vai ter direito, né? Se é motoqueiro, tá assistindo isso aqui, paga, nem que seja um meio. Mariana, não sei pagar. Fala aqui comigo que eu te oriento de graça, não quero nada. Mas isso é por você. Pague. E o auxílio acidente não tem carência. Não tem carência. Então, pagou uma, tá, já tá segurado. Mas tem que ter a qualidade segurada ou tá no estado de graça. Então, já entendemos, tá? Os requisitos. Vamos agora fazer o checklist dos requisitos do auxílio acidente. Qualidade segurada. Check. Sem carência. Check. Tá? Se tá qualidade segurado, tá pagando ou tá no estado de graça. Terceiro requisito, o acidente. E o acidente, ele pode ser um acidente propriamente previdenciário ou um acidente da espécie de trabalho. Nexo causal e o que mais, meus amores? E a incapacidade, que ela precisa ser mínima. Vou te contar da minha primeira cliente de auxílio acidente. Comecei no mundo do direito previdenciário mesmo ali, 2016, 2017. 2017 eu já ia dizer que eu era previdenciarista, né? Vamos lá. Aí 2017, 2016, eu não lembro muito bem ali o ano, mas eu estava malhando na Smart Fit, que tem no Brasil todo. E a professora, ela sofreu um acidente lá. Ela ajudou um aluninho a uma barra, só que ela magrinha, a barra caiu na mão dela. Ela tirou o auxílio doença dela e eu já de olho, né, minha filha? Porque aí vai sobrar uma coisa pra mim. Que a própria empresa solicitou o RH da Smart Fit
e ela não voltou a movimentar um dos dedos dela. Ela é educadora física, vale que eu tô com calor, galera. Ela é educadora, quem chega aqui brigando, então, sabe aquelas brigas que tem nas empresas, que é mesmo igual, tem a calorenta, a friorenta, e aqui o negócio é em cima de mim. Quem tá entrando aí, vem pro YouTube, tá? Bora lá, deixa o like e passa pro coleguinha também. Você vai, meu amor, ver que ela não movimentou o dedo. Vamos lá. Qual é o trabalho dela? Educadora física. Ela, instrutora de musculação e personal trainer de musculação. Ela precisa movimentar o dedo? Óbvio. Porque ela auxilia os alunos com o dedo. Então, vamos ver os requisitos. Ela tá de carteira assinada. Cheque, qualidade assegurada. Segundo requisito, carência não tem. Passa, galera, não tem carência, vai ter qualidade assegurada. O acidente. A barra que caiu. Esse acidente foi de que espécie? Previdenciário ou do trabalho? Do trabalho. Ele estava no ambiente de trabalho. Acidente de trabalho propriamente dito. Check. E o que mais, meus amores? Bora lá. Fala que eu tô dando aula. Tá? E o que mais, meus amores? Bem, o que você vai ter que ver mais nesse momento também, certo? É que ela vai fazer... A minha colaboradora ligou, a gente acabei me desconcentrando aqui, mas as meninas atendem e dão um jeito, tá bom? O que você vai ver mais, gente, é que, além disso aqui, que ela vai ter que aconteceu com ela, o auxílio, vamos lá, o acidente, a incapacidade que ela deixou de mover o dedo com o laudo, certo? Tem um nexo, que foi o acidente que deixou ela incapaz. Nesse período que eu solicitei para ela, a gente deu entrada no meu INSS, para você ter ideia, tá? E o meu INSS, na época, botou o CAT ou a CAT, nós colocamos lá, e depois o INSS avaliou o acidente de trabalho dela e concedeu, tá? Nesse período aí não tinha o GERID, mas dentro do pedido de auxílio acidente, que eu não sabia o que fazer, eu botei uma petição. Meio que de forma orgânica, assim, sabe? De como agir. Porque lá em 2016, 2017, a gente não tinha um guichezinho, na verdade. Não tinha lá do auxílio acidente. Então, eu fui na APS, levei a minha petição e perguntei como eu deveria proceder. Porque não tinha. E ela já tinha dado fim ao auxílio doença dela. Aí um moço lá disse, né? O servidor, que ele sempre ajudava, não tinha problema com eles. Você fazia o pedido e ele mesmo me aconselhou para botar. E eu botei lá também, botei a CAT. Na verdade, a empresa deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Demorou, mas saiu. Um benefício da espécie acidentária. Tá certo? Pronto. Então, vocês entenderam nesse momento. Tá, Mariana, mas tem dica? Gente, tem muitas dicas que você deve fazer. Primeira coisa, tá? Que você deve ter em mente. Tem muitos clientes que sofreram um acidente e que não sabem o que fazer. Gente, peraí só um pouquinho. Não sabe o que fazer, Stephanie. Banco do Brasil. Ela tem lá, não tem não? Pronto, gente, desculpa aí. Porque tem cliente querendo me pagar, glória a Deus, Senhor Jesus, e não sabe onde botar o dinheiro. O problema é esse, não, dou ali uma conta minha. Mas bora pra cá. Desconcentrei, mas para receber dinheiro, meu povo. Me desculpem aí. Plantação de benefício. Como é que a gente vai fazer nesse momento? Vamos para as dicas quentes. Comece a anotar. Já vimos os requisitos. Não posso começar uma aula de auxílio acidente sem te dar os requisitos que são necessários. Check. Agora eu vou te dar as dicas. Comece a anotar aí. Hoje, nós estamos em 2025, tá? Pode ser que para 2026 isso aqui mude, mas espero que não.
Você pode dar entrada no auxílio acidente pelo Gerige ou pelo meu INSS. Quais são, Mariana, os documentos imprescindíveis para eu dar entrada no meu auxílio acidente? Vamos começar a escrever aqui esse auxílio acidente. Primeiro ponto do auxílio acidente, tá? Que você vai botar, você vai precisar do RG e do CPF. Mariano, hoje o RG é o CPF é o RG, coloca. Pode colocar a carteira de motorista? Pode. CNH ou a carteira profissional. Eu não recomendo que o cliente leve a CNH numa perícia normalmente, de benefício por incapacidade. Mas no auxílio acidente não vai ter frescura. Pode deixar ali, tá certo? Porque, Mariana, que numa ocasião normal, tu não recomenda que leve a CNH numa perícia. Porque normalmente o perito diz que ele tá bem para dirigir. E às vezes o nosso cliente, ele usa a CNH como um mero documento de identificação. Não tá mais nem dirigindo. Fechou? Fechou, Mariana. Bora dar continuidade. Você vai colocar os laudos e mais coisa. Foi acidente de rua, observa, foi acidente de rua, Mariana, sou beneficiário, Mariana, sou advogada. Vamos lá. Vou querer o documento da delegacia, que normalmente tem ali a polícia, que vai fazer um registro de tudo que aconteceu. Pega essa documentação, tá? Se tiver foto do acidente, coloca. Te levaram para um hospital, eu quero a documentação desse hospital. Tem que ter a documentação desse hospital. Gente, Mariana, eles não concedem prontuário. Peça, faça uma cartinha, faça uma solicitação e manda pelo cliente. O prontuário, ele é do paciente. Isso tá em legislação. A professora Mai, que ela é professora do IAPE, ela deu uma aula aqui, que tá na comunidade, que já foi disponibilizada também, sobre benefícios por incapacidade para problemas mentais. E ela fala lá, ela justifica que o prontuário é do paciente. Pega o prontuário. Vou querer, depois, porque, Mariana, eu tenho que justificar o acidente, gente. Eu tenho que justificar o acidente. E normalmente as empresas não querem conceder o CAT ou a CAT. Eu vou já te dar mais informações sobre o CAT ou a CAT. Segura. Tá? Bota isso, se tiver foto, coloca. E depois que você solicitou o auxílio doença, porque no primeiro momento o normal é pedir um auxílio doença, você vai colocar o laudo que atesta que ficou com uma redução da capacidade. Uma redução de forma permanente. Tá? Segura essa informação que eu tenho que te dar mais detalhes que são imprescindíveis para a tua vitória. Sem você saber disso, não sai. Sem você pontuar isso, o negócio não sai. Fechou aqui? Fechou, Mariana? Ah, eu posso botar a receita de medicação? Quiser, cara, se tiver pra dor, você tá tomando ainda, bota. Mas o fundamental é esse laudo médico com o CID e descrevendo o que ficou com a limitação. Tem médico, né, que é muito legal e correto, ele bota, descreve o acidente ali, tá? Depois da descrição do acidente, no próprio laudo, coloca a sequela. Gente, isso é muito maravilhoso. Fechou? Normalmente quem faz isso é o médico que tá te acompanhando depois desse acidente. Show? Show, Mariana? Fechou. E o que mais? Se tiver feito algum tratamento, coloca também, tá? De fisioterapia, alguma coisa que a bunda não prejudica. Eu sei que fisioterapia é caro, tá? Quem faz pelo SUS, mas digamos que tenha conseguido. Meu cliente ontem da Calcaia, ele conseguiu fisioterapia pelo SUS. Não sei qual foi a reza dele, que eu acho que foi forte. Mas a gente vê pouquíssimos advogados, pouquíssimos segurados, na verdade, beneficiários do SUS que tem, tá?
acesso à fisioterapia pelo SUS, mas ele conseguiu. Quando não, ele consegue pagar uma fisioterapia que é de preço popular, que é bom também para o cliente. Para pegar. Terminado isso, o que eu indico é o requerimento. O requerimento administrativo, acredito que já tem aí na comunidade, simples assim como a Oi, tá? Não tem Oi, gente, eu sou da TIM, não ganho nada, mas se der me patrocinar, a gente aceita e muda até de operadora, tá? Oi, pode patrocinar aqui o escritório que a gente quer. O que é que acontece? Você vai botar o endereçamento. Este endereçamento, ele deve ser para gerência executiva. Coloca a qualificação do teu cliente e o tipo de benefício que vai colocar. Coloca a fundamentação da IN 128. Se vocês quiserem, a gente dá até uma lida aqui na IN 128. Vou abrir aqui no meu tablet, tá? Com vocês que a gente vai trabalhar juntos. Meu aluninho tem que ficar o mais fundamentado possível. Fechou? Coloca. Mariana teve CAT. A CAT pode colocar ali, mas não é o lugar certo de botar ali. Quando você abre o meu INSS, a empresa, ela deve colocar que ela tem acesso também ao meu INSS dentro lá do e-social, que já vai aparecer no meu INSS do teu cliente. Quando ele não faz isso, o cliente entrega, você coloca o CAT lá na abazinha que tem o CAT e você anexa esse CAT. Fechou? Mas, Mariana, coloquei lá, posso colocar também dentro do requerimento administrativo? Pode. Nada vai te impedir. Mas não é o local certo. O local certo é colocar ali. Vai que o servidor, ele não quer. Tá bom? Colocar ali. Não aceita? O servidor mais exigente? Beleza. Fechou. Terminou isso daí. O que é que eu devo fazer, Mariana? Terminado isso, o INSS, pelo menos é a minha experiência, ele costuma demorar na análise do auxílio acidente. Ele não é uma análise muito rápida. E vai agendar uma perícia médica, que nessa perícia o teu cliente deve se apresentar com toda a documentação médica. Tá bom? Outra coisa, quando o benefício ele é acidentário, e isso o teu cliente deve dizer pro produtor dele, não tem problema, o perito, ele preenche mais telas da tela SAB. A gente nem tá mais chamando tela SAB, mudou o sistema. Vamos lá. O auxílio doença ou auxílio acidente, quando ele é proveniente de um acidente de trabalho, quando não é, quando ele é previdenciário, é menos tela. Quando ele é acidente de trabalho, o perito faz mais telas, preenche mais telas. E às vezes tem alguns, tá, que não gostam de preencher essas telas e botam ali como se fosse previdenciário. Se o teu interesse é receber FGTS, ou mesmo, né, dar continuidade, porque assim, quando é um acidente de trabalho propriamente dito, teu cliente está de auxílio doença, ele, quando é acidentário, ele vai receber o FGTS, né, vai ficar sendo depositado. Quando não é depositado o FGTS. Tá certo? Mariana, tá demorando muito a análise do requerimento administrativo. O que fazer? Reclamação no Gov.br, tá? Ouvidoria do Gov.br, você faz uma reclamação, uma, duas ali, uma por semana ou de 2 em 2 semanas, para tentar acelerar. Mas já avisa o teu cliente que quando é auxílio acidente, sim, demora, porque é uma análise que eles consideram mais complexa. Terminado isso, tá? Pode ter saído a concessão. Indeferiu, Mariana. Você aconselha ajuizar ou entrar com um recurso administrativo? Não. Eu não costumo dar a dica, não é? Do meu aluno entrar com recurso administrativo de benefícios por incapacidade.
Minha dica é o meu aluno judicializar. Leva para o judicial. E no judicial, tu vai construir uma coisa ali bem escrita. Tá bom? Fechou? Gente, eu tô achando que essa aula tá caindo, que os alunos estão entrando, estão saindo, depois estão entrando aqui no YouTube ou no Instagram. Estão ficando hoje muito aqui na aula. Não, mas bora continuar a aula. Depois eu sei que eles acessam para assistir. A aula vai ficar íntegra. Tá bom? Vamos lá. Mariana, no judicial, a gente faz o quê? No judicial, tá caindo, Joana? Vai. Bem, tu avisou, aqui tá normal. Porque o pessoal do escritório assiste aqui. Vai ficar gravada, Joana, lá. Ó, mas nessa estante de trás, Joana, é a nossa internet. É pra ser uma internet boa. Que será? A equipe que entrou aqui no Instagram, conta o que dá. E era uma aula que tava todo mundo pedindo. Mas vai ficar salva, em nome de Jesus. Senão a gente faz outra, né, pra vocês lá. Ou equipe, coloca aqui se tá, o que é que tá acontecendo, ó. Yasmin, Joana, Cecília. Por isso que eu tô sozinha aqui, tô falando quase não, mas se vocês calma, gente, calma, vai ficar salvo. Tem likes e o povo caindo, né? Gente, quem lida com a internet é isso, né? Essa caixinha de surpresa. O ao vivo. Tá bom? Ai, que chato, no YouTube caiu. Bora aqui. Bora conversar aqui, depois aqui, né? Vamos continuar. Deus quiser vai ficar salvo. Tô dando... Gente, tá tudo salvo aqui. Só lamento dessa chateação com a internet. A minha internet tá aqui. Será que é a minha? Meninas, como é que tá a internet de vocês? Tá boa, tá boa. É que tá dizendo que tá boa. Será que é uma inconsistência no YouTube? Ou porque eu falei árvore ginecológica? Estão derrubando a minha aula. E o que a gente falou? Inconsistência no YouTube. Pronto, a equipe já colocou aqui, gente. Ai, gente, mas vai ficar salvo. Em nome de Jesus, vocês vão assistir isso aqui à noite. Tá? Bora continuar. Então, meus amores, você vai fazer isso. No judicial, tá? No judicial, o teu cliente vai saber que tem outra perícia. Tá bom? Essa perícia do judicial vai ser da mesma coisa, para atestar uma redução da capacidade laboral. Mas antes, eu quero dar uma olhadinha com vocês na IN 128. Deixa eu dar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar a IN 128 para vocês aqui. Uai, entrei no botão errado da minha IN 128. Bom, aqui. Achei a IN, galera. Pronto, tá abrindo. Rapaz, nem a IN tá abrindo hoje, viu? Vou continuar aqui, depois eu passo pra colocar os artigos da IN 128. Aqui. Abriu? 10 horas pra abrir a IN 128 hoje, gente. Tá bom? Então, gente, a IN 128, ela é primordial para você justificar o seu requerimento administrativo. Eu recomendo que você faça isso bem fundamentado. Mariana, esqueci também aqui, nesse negócio de cair do YouTube, eu vendo o pessoal sair desde as 12h20, viu, Léo? Tá caindo a nossa aula, que triste, gente. Então fiquem aqui mesmo no Instagram. Mariana, orientação para o cliente na perícia, levar essa documentação e explicar para ele a limitação. Ele vai perguntar, por que você tá aqui, doutor? Sofri um acidente de trânsito, indo para o trabalho, justifica, tá aqui o CAT ou a CAT, ou não temos CAT, tá? E eu fiquei com uma limitação no dedo, fiquei com uma perna menor do que a outra, coloca a limitação do teu cliente, tá bom? Se é um acidente,
por equiparação, ou seja, uma doença profissional, e não tem o CAT, como justifica? Você vai pegar o NTEP, o NTEP tem um anexo, nesse anexo tem constando o KNAI da empresa, que é o tipo de atividade, uma numeração, e ao lado tem o CID, que essa atividade provoca, tá? E aí você faz um requerimento administrativo com essa fundamentação. Mariana, isso tem não, gente, não tem na IN 128 aqui, essa ligação você vai ter que fazer no NTEP. Fechou? Exatamente. Não tem, gente. Abrindo para vocês. Já botar aqui. Tá, Mariana? E o que mais? Tá no artigo, gente, 252 da IN 128. A parte do auxílio acidente. Tá bom? 258. Mariana, outra coisa. Se negou e eu vou judicializar, o importante que você deve saber é que você tem que fazer uma petição inicial muito bem instruída. Os meus aluninhos já sabem que eu uso o sistema da Maria Fernanda Reed, da Wright, né? Que é, você não faz os fatos do direito, eu boto os requisitos e a devida fundamentação. Eu gosto de trabalhar dessa forma porque eu obrigo o servidor a ler. Coloca-se o processo administrativo do teu cliente, ele tem que ser o mais íntegro possível. Sempre gostei de trabalhar com processos íntegros, você sabe disso. Você que é meu aluno nunca foi a favor de fazer coisas para poder dar uma ajustada. E você vai fazer a petição inicial com o mesmo nexo causal. Mariana, se foi acidente de trabalho, o protocolo vai ser, gente, na Justiça Estadual. Demora um ano não, demora 5 anos no mínimo. E a gente hoje ainda tem a dificuldade das perícias na Justiça Estadual, porque falta dotação orçamentária lá. Então, quando nós solicitamos, olha aí, voltou. Nila, boa tarde, tá caindo desde as 12h20, tu acredita? Minha aulinha aqui do YouTube, estou arrasada. Os alunos estão aqui, ficaram foi no Instagram, mas fica aqui, minha amiga, vamos ver se fica a nossa aula. Pronto, 248, auxílio acidente. Vamos lá. E aí você tem que fazer isso da forma mais fundamentada, lembrando que, infelizmente, na Justiça Estadual, estamos com dificuldades de agendamento de perícia. Inclusive, já existiram colegas que esse ano tiveram as perícias reagendadas porque não tem perito. Mas, Mariana, tem como a gente resolver isso? A gente da Comissão de Direito Previdenciário está pensando em fazer alguma solução. Mas todas essas soluções, gente, elas esbarram na falta de dotação orçamentária. Pensamos até em levar para o judicial a perícia online, que é mais barata. Mas não sabemos se ela será aceita aqui no Ceará. Né? Você que é de outro estado, me conta como está sendo. Aqui a gente, não anda tendo tanto sucesso. Mas eu sei que tem essa dificuldade. Mariana, me conta uma coisa, tá? As deficiências, elas podem ser tidas como auxílio acidente? Vamos colocar aqui. Eu tive um cliente que ele é guarda florestal. E ele teve uma explosão no ambiente de trabalho e ele perdeu a audição de um ouvido. Ele ficou com audição unilateral, surdez unilateral por conta do acidente.
Nesse caso, gente, preste atenção, tá? Ele precisa da audição para o trabalho dele, porque ele é guarda. Então, ele precisa ali estar todo o tempo em alerta para poder se proteger. Nós fizemos toda a justificativa, o liame, tá certo? E colocamos lá. Então, é uma deficiência, mas a deficiência foi gerada por um acidente. No meu entendimento, dá direito sim a um auxílio acidente. Mariana, teve um acidente, o meu cliente perdeu a visão de um olho. Visão monocular, é deficiência. E pode sim dar direito a um auxílio acidente. Outra coisa, vamos lá. Mariana, teve um acidente, meu cliente ficou só com uma perna. Tive um cliente desse. Um acidente de trabalho, inclusive, conseguimos pelo INSS. Foi judicial. Ficou, não é deficiente, mas tem direito a um auxílio. A gente perdeu as duas pernas, tá? Paraplégico, a gente tem direito a um auxílio acidente. Mas a análise, Mariana, dessa perícia, conta pra mim, ela é pelo CID ou ela é pelo CIF? O CID, né? Código Internacional, tá certo? Código Brasileiro, CID, né? Código Brasileiro da doença, Código Internacional da Doença, e o CIF, Código Internacional de Funcionalidade. A análise, mesmo sendo uma deficiência, eu, Mariana, entendo que é pelo CID. No meu entendimento, é dispensável e desnecessário a perícia social. Não está se analisando a deficiência, está se analisando ali, tá, a limitação. A gente está com um caso aqui de uma colega muito juiciosa, muito querida, que mesmo nesse caso, o juízo, ele solicitou a análise social. A perícia biopsicossocial eu considero desnecessária, mas na cabeça desse juízo é necessária. Não sei como acontece aí na sua região, tá? Então, sempre lembrar que é primordial você saber que a tua petição, tu vai ter que botar o fato gerador, o nexo causal e a limitação, documentações médicas para comprovar a limitação e levar o teu cliente para uma nova perícia. Sendo concedido o auxílio acidente, vai ser implantado no administrativo. Após essa implantação, o que se faz? Após a implantação, vai depois fazer a liquidação de sentença para o recebimento do RPV, tá? Então, vamos deixar aqui a dica. Se você é segurado e você tá me assistindo e pediu teu auxílio acidente e a INSS negou, pega um advogado da tua confiança para judicializar. Mariana, se foi um acidente do trabalho, você vai para a Justiça Estadual, mas justifica que foi um acidente de trabalho, ou com o CAT ou pelo NTEP. Fechou aqui, gente? Fechou. Já tendo ciência da demora desse processo na seara estadual. Então, entendemos tudo, né? Perfeito. Então, gente, esses aqui, tá certo? São os requisitos básicos e o necessário para a concessão do auxílio acidente. Mariana, como eu ando esse processo no judicial? No administrativo, reclamação no Gov.br. No judicial, eu te recomendo as diligências presenciais e as petições de andamento processual. Faça balcão virtual, se você achar necessário. Eu gosto mais de diligenciar presencialmente nas nossas varas, tá? Inclusive, amanhã é um dia que eu vou diligenciar. Gosto disso. Tem o menor problema, tá? Porque perde tempo, não acho que é perder tempo. Eu acho que ajuda o meu processo a andar mais rápido. Fechou, meus amores? Então, estamos aqui em quase 45 minutos de aula. Vocês sabem que eu tô tentando fechar essa aula em 45 minutos a 60, para não ficar uma aula muito grande. E
Sei que essa aula tá caindo hoje desde 12h20. Lamento muito você, né, meu aluninho aqui, que veio depois pro Instagram, mas vai ficar salva, tá certo? No mais, queridos, até a próxima terça-feira com a nossa aulinha do Prev Base. Pra você aí, um beijo.